Queto, Gege e Angola são as mesmas coisas? Você foi enganado? Bom, no vídeo de hoje vamos fazer algo diferente, vamos reagir a um vídeo do Júnior de Mulambo, no qual ele traz algumas informações sobre Queto, Gege e Angola e falando que as pessoas foram enganadas justamente por migrarem ou ao migrarem de uma tradição religiosa para outra. Será que isso é verdade? Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Tom Lorê. Você está no canal Historiando Axé, onde a gente fala sobre história, cultura e filosofia das religiões afro-brasileiras. Vamos aprender mais um pouquinho. A minha vida é cheia de questionamentos. É os porquês que movem, não os porquês sims. Porém, eu tenho que fazer aqui uma pequena reflexão com vocês. Vou fazer aqui uma analogia, lançar algumas metáforas, e você tira suas próprias conclusões. Lembrando, aprenda a interpretar esse vídeo corretamente. Isso vai fazer meio que um boom na tua mente. Vamos lá. Gostaria de saber, qual é o nome desse Exu que está aqui comigo? O nome dele é o Xeturá. Na verdade, é um apelido. O pai dele chamava ele assim, né? É um homo adulto, é um Odu, falar no geral, né? É Oxê, Oturá, tá? É o do Oxê e Oturá. Então, o Xeturá não é o nome de Exu, nem um apelido. O Xeturá é um oriki. É uma forma de exaltar o orixá Exu, né? Como ele falou, é o nome do qual o seu pai lhe chamava. O Xeturá Lurukó Babamowo, Alagogoijá Lurukó Yanquel, assim como Alagogoijá era o nome do qual sua mãe lhe chamava. Tá? É um oriki. Da junção, a história que conta sobre a história, que conta de um menino que veio do céu, da terra, e ele foi intitulado como Exu. Ele fala, esse é Exu. Ele é a encarnação do grande Irumolé, Exu Abá. Beleza. Então, suponhamos. Outra coisa interessante falar, Exu Abá não é um Irumolé. Exu Abá, ele não teve vida no Aie, então ele é um orixá. A gente tem muita confusão dentro da cultura afro-brasileira com o que é Irumolé, o que é orixá e o que é Eborá. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Quem tiver mais interesse, vou deixar aqui fixado no card para vocês entenderem e compreenderem melhor a diferença de o que é orixá, o que é Borá, o que é Irumolé. Que o nome dele é o Xeturá. Toda vez que eu falo o Xeturá, ativa-se essa energia. Correto? Correto. Isso é coisa importante de se falar. Todo oriki, título que a gente dá a qualquer orixá, ao chamá-lo, invocá-lo através daquele título, a gente está exaltando justamente aquela energia. Quando a gente fala, por exemplo, Ogum Akambiodé, ou seja, Ogum, o primeiro caçador, a gente está chamando e evocando o Ogum como o caçador, como aquele que traz o provento, aquele que traz o alimento nosso de cada dia. Então, quando a gente está falando chamando o Exu de Oxeturá, a gente está falando de Exu como aquele elemento que está inserido nos itãs, que dentro da cultura de Ifá está inserido, né, tá os itãs que estão presentes no Odu Oxeturá. Júnior, o que tem a ver isso? A live é sobre jogo de búzios. Você sempre foi enganado. Mas você gosta da enganação. Ninguém gosta da verdade. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui, né? Não, na verdade eu não falo muito no canal, mas eu falo muito para os membros do grupo do canal, do qual a gente conversa sobre isso. As pessoas não gostam de aprender e conhecer o que é a cultura religiosa afro-brasileira, a diferença da cultura religiosa afro-brasileira e a cultura do culto tradicional de orixá, ou seja, do Exu Orixá Ibilé, do culto de Ifá, a diferença do culto tradicional do Ifá, a diferença do candomblé para o Exu Orixá Ibilé, do culto da santeria cubana, do culto de Ifá em Cuba. São culturas diferentes, as pessoas não conseguem compreender o que é cultura, não conseguem compreender as diferenças culturais e ficam muitas das vezes na briga dentro aqui do Brasil do que é o mais certo, o errado, às vezes querendo colocar dentro de uma hierarquia cultos culturalmente distintos, então querendo hierarquizar culto, isso não tem nada a ver. Culturas diferentes, não há certo, errado. Porque quando a gente tenta tratar dessa forma, a gente está fazendo da mesma forma do etnocentrismo que os europeus chegaram, tanto no continente africano quanto aqui nas Américas,
julgando a cultura diferente como uma cultura inferior e sua cultura como uma cultura superior. Então, esse etnocentrismo não deveria ser mantido, nem, na verdade, nem existir dentro da cultura afro-brasileira como um todo. E a minha verdade que eu trago aqui sobre a minha experiência dentro do sagrado é o quê? O Xeturá, ele tem um nome. Vamos falar sobre esse termo que ele usou, né? A minha verdade. O que é verdade, né? Verdade é a propriedade de estar conforme fatos ou a realidade. Só que qual fatos e qual realidade? Se em culturas diferentes há fatos e realidades distintas. Então, existem várias verdades. Então, é bom pegar esse trecho da fala dele para justamente elucidar sobre diferenças culturais. Ou seja, realmente existem várias verdades. Então, não é o certo e o errado, o que é verdadeiro, o que é falso. São verdades distintas dentro de uma cultura, de uma tradição. Epa, mulher, isso. Isso é muito baixo. Orixá. Epa, Oxeturá. Durugó, Babamuó. Eu sempre chamo ele de Oxeturá. Foca no nome, Oxeturá. Só que, de repente, sei lá, eu mudo as minhas acas. E aí eu vou para Angola. Na Angola, ele não vai se chamar Oxeturá. Na Angola, ele vai se chamar Vamos. Sei lá. Sim, no Angola ele vai se chamar um Pombungila, né? Que justamente significa caminho bifurcado, encruzilhada, algo que realmente está ligado à cultura de Exu dentro da cultura Nago-Yorubá e dentro da cultura de Elegbá, a cultura Fombê. São culturas diferentes, mas quando a gente está falando de uma divindade, de uma energia, de um axé, que a sua força, o seu ponto de energia, como queira chamar, ou seja, a sua função principal é cuidar do caminho, cuidar da escolha, da decisão, das nossas decisões em vida ou no Arum, a gente está falando dessa divindade, que dentro da cultura Yorubá é chamada de Exu, dentro da cultura Fombê é chamado de Elegbá, e dentro da cultura Congo-Angola é chamado de um Pombungila. Mas botar um nome nele. Quando eu pegar o jogo de Búzio, chamando outro nome, será que ele vai atender? Ou você joga por jogar? Vamos dizer que você está descendo uma rua. E essa rua está vindo um caminhão sem freio. Você está com fone de ouvido. Você não ouve as buzinas. Só que eu estou aqui embaixo. Estou acenando para você. E aí eu grito. Ô Carla, o caminhão está indo te pegar. Só que seu nome é Joaquina. Será que você vai me atender eu te chamando de Carla? Já que seu nome é Joaquina? Você que é Maria, você vai me atender se eu te chamar de Joana? Você vai falar, não. Claro que não, eu tenho um nome. Eu tenho um nome, quem botou meu nome foi meu pai e minha mãe. Eu sou filha de fulano de tal. Neto de fulano de tal, bisneto de fulano de tal. Então, a lógica é que o meu nome, Carla, seja chamado por ti. Então, o Júnior não se chama Júnior, né? O primeiro nome dele não é Júnior. Mas quando nos chama Júnior, ele não atende. Um exemplo. Você se chama João, é um motorista de caminhão brasileiro, mas vai morar nos Estados Unidos. E lá você tem alguns colegas brasileiros que, de zoação, começam a lhe chamar de John, que seria um nome similar dentro da língua inglesa ao nome João. Estou falando uma forma de brincadeira porque nomes não se traduzem. Mas você é um motorista de caminhão, então você é um truck driver. Eu acho que é assim, é truck driver que fala. Aí os seus colegas brasileiros que estão lá, né, e até os próprios americanos, começam a te chamar de truck driver, de John. Você não vai atender? Você sabe o que eles estão querendo dizer. Porque uma das coisas que você faz é dirigir caminhão. Então você é um truck driver. E você sabe que os seus amigos te chamam de John porque você é o João. Mas dentro da cultura, da língua inglesa, o João também é, né, fazendo essa tradução. Porque eu sei que dentro de idiomas não há tradução de nome, mas só fazendo essa equiparação. Você não vai entender que é com você que está chamando? Se você tem um apelido, que é o que acontece com os oriquis, não deixa de ser um apelido que exalta ou às vezes até ofende de alguma forma, mas você sabe que é com você. Se está lhe exaltando, né, como no caso, se passar uma pessoa, né, bonita por você e você chamar ela pessoa linda, ela não vai atender?
Se passa um pedreiro, um mecânico com você, se você exaltar, ô seu grande pedreiro, o melhor pedreiro que eu conheço, e o nome dele não é pedreiro. O mecânico, o melhor mecânico de injeção eletrônica. O nome dele não é mecânico de injeção eletrônica, mas se você chamar assim, ele não vai atender? Ainda mais exaltando uma pessoa? Se você me conhece. Agora, eu te conhecendo, eu chamo você de Carla, você não vai me atender. Você pode até virar pra me ouvir porque você conhece a minha voz. Mas se na rua começa a gritar, Joana, eu vou te pegar, hein, Joana. Mas seu nome é Carla, você vai passar batido. Não tô falando com você. Não é isso? É. Então, se é isso, por que você acha que se eu chamar, conjecturar, de Mavambo, de Ingila, ele vai atender? Sendo assim, se você continuar parando e pensando, quando eu, da nação Queto, que cultua o orixá, vou jogar para você, e você é de Angola, por que você vai fazer os tratamentos que se ensina numa tribo que se mexe com o orixá, já que você... Se você é brasileiro, você é o João, né? O John, que está nos Estados Unidos, e você está com um problema de saúde, você vai no médico americano. Ele vai tratar de que forma? Da forma brasileira ou da forma americana? Através da medicina brasileira. Tudo bem que diversas ciências são, né, universais, é um padrão universal, mas a forma de chamar determinados medicamentos, um tratamento muitas das vezes é diferente de um país para o outro. Existem medicamentos, por exemplo, que são proibidos em alguns países, do qual no Brasil esse medicamento é utilizado normalmente por todo mundo. Então, cada região vai ter uma forma diferente de tratar esse problema. Então, o tratamento vai estar errado porque você é brasileiro, você só pode ser cuidado e tratado por médicos brasileiros e utilizando medicamentos que estão sendo chamados em língua portuguesa. O princípio ativo, olha onde eu estou chegando, o princípio ativo é o mesmo, mas só o nome é diferente, porque é em outra língua, em outra tradição, em outra cultura. Então, por que esse medicamento não vai cuidar de você, não vai curar o seu problema? E por que esse médico que fala outra língua, está inserido em outra cultura, não pode cuidar de você? Se o seu problema é se cuida com esse medicamento, através desse tratamento, e ele fez um exame dentro da cultura dele. Então, por que ele não pode, dentro da cultura dele, só porque nomes são diferentes? Vocês estão me entendendo? Você é de Inguice. Já que eu sou de Angola e você é do Jeje, Savalu, Mari, e eu invoco seu orixá. Não, você não tem orixá. Você é de Jeje. Ele falou, você não tem orixá porque você é de Jeje. A fundadora, vamos dizer assim, do Jeje no Brasil, ela era iniciada de orixá, né? Só que dentro do Jeje não chama de orixá, chama de Vodum. Mas ela era iniciada de orixá porque ela era de Ogum. Ludovina Pessoa era de Ogum. No Jeje se cultua orixá. Ludovina Pessoa foi a fundadora do Jeje, era de Ogum, né? Do Vodum Ogum, porque na cultura Jeje, Fombê chama a divindade de Vodum. O Vodum dela era Ogum. Assim como atualmente existem diversos orixás que são cultuados como Vodum. Não estou falando de trocar nem nome, estou falando, por exemplo, Oxum, Yansan, são cultuados como Voduns dentro da cultura Fombê. Isso não é específico do Brasil, isso não é só na cultura brasileira. Isso, inclusive, em território africano, Benin, Togo, Gana, onde se cultua Vodum, você vai ver o culto de alguns orixás sendo cultuados junto com Voduns. E eu ainda vou trazer algo aqui interessante para você entender melhor o que eu estou falando. O professor e príncipe Abubakar Traore, tá? Ouça bem o que ele vai falar. São de candomblé, vocês chamam de candomblé aqui. Para lá na África é Vodum ou orixá. Na verdade, se a gente fala Vodum ou orixá, para vocês tem muita confusão. É como se você falar Yorubá. Yorubá, na língua Yorubá, a gente fala orixá. Na língua Jeje, a gente fala Vodum.
quer dizer a mesma coisa. Entendeu? É como se você fala, exemplo, aí fala em português, Deus. Entendeu? Mas em francês é Dieu. Entendeu? Na árabe é Allah. É a mesma coisa. Mas... Vocês estão entendendo uma visão que o brasileiro tenta confundir e desnecessária com relação a isso, achando que são coisas totalmente distintas, e um beninense, né, o príncipe Abubakar Traoré, falando que dentro da cultura Nagô, Yorubá e Vodun são nomes e terminologias diferentes para se falar de divindade, tá? Não há essa grande diferença. Então tá aqui na descrição do vídeo esse vídeo completo do Abubakar Traoré, para vocês quiserem ver por completo ele falando sobre isso daí. E essa mistura cultural que existe território africano, quando a gente vai falar de culturas, por exemplo, como a muçulmana. Então tem que invocar o seu Vodun para saber corretamente o que está acontecendo na sua vida. Já que na cultura de Angola, na cultura de Jeje, não se joga por Odu. Se joga assim. O culto de Ifá também migrou para o território de culto de Vodun, tá? Não é Ifá, se torna Fá. E os Odus passam a ser... Tem um nome um pouco diferente, porque foram adaptados para a língua Fon, tá? Mas existe sim, existe culto de Fá, existem os não são Babalaús, são chamados de outro nome agora, não é Rumbono, não. Tem um nome específico dentro da cultura, Bokunã. Então há sim o culto, né, de Fá, o conhecimento de Odu, por exemplo, dentro do território da cultura de Vodun. Então não é específico da cultura Nagô-Yorubá. A palavra é Odu, não Odum. Você não vê um M, é Odu, ponto. Não Odum. Mostra que o seu grau de inteligência já não é bom quando você for falar com alguém. As pessoas analisam isso. Então, esse comentário eu acho desnecessário, tá? Porque o regionalismo dentro de uma própria língua, vamos falar do português brasileiro com o português de Portugal, assim como o português falado em outros países lusofônicos, né, mundo afora. Então, existem formas diferentes de se pronunciar uma determinadas palavras ou palavras iguais com significados diferentes em países lusofônicos, ou seja, que falam a língua portuguesa. Ok, é um equívoco, pode-se olhar dessa forma? Sim, mas julgar dessa forma eu acho errado. A gente não estuda a língua Yorubá na escola, a gente não vive, não faz escolinha, nem curso de Yorubá, toda pessoa, nem de candomblé, nem de culto tradicional de Fá. Alguns se aprofundam mais, outros menos, mas isso não deve julgar, né, dessa forma as pessoas. Se na Angola não se joga com Odu, nem o Jeje, como que consegue conversar com o seu santo? Como consegue ver o que corretamente você precisa? Pensa bem comigo. Dá para ver porque o Odu vai falar do que a pessoa necessita. O Babalorixá e a Lorixá vai interpretar os Odus ali do que a pessoa necessita. É o exame, como o médico faz. É o exame. Você precisa disso, disso, disso. Então, você está precisando fazer um culto de Ogum porque você está precisando do axé da energia do Ogum na sua vida. Mas se eu sou de Queto, né, da cultura, de uma religião de origem Nagô-Yorubá, eu vou utilizar a terminologia e o nome do medicamento necessário para suprir essa sua necessidade dentro da minha cultura. Se a minha cultura é de Vodun, eu vou utilizar a nomenclatura e o culto necessário dentro da minha cultura de Vodun. E se eu estou dentro da cultura Congo-Angola, vou utilizar, porque dentro da cultura Congo-Angola brasileira, o jogo de búzios foi inserido, sim, tanto de 16 búzios como de 21 búzios, por exemplo. Essa é a realidade da mistura cultural que existe no candomblé, ou seja, nas religiões de matriz africana que foram ressignificadas dentro de Salvador e do Recôncavo Baiano. Isso é candomblé. Candomblé surge em Salvador e no Recôncavo Baiano, assim como o Batuque no Sul, o Xangô, o Xambá e outras regiões do Brasil. São culturas religiosas afro-brasileiras de matriz africana, distintas, com as suas próprias culturas. Então, as suas adaptações, ressignificações,
a criação da sua própria identidade cultural, histórica, geográfica. Isso não é nada que deva ser utilizado de forma a julgar o que pode ou não pode, como deve cuidar. Porque cada um vai cuidar dentro da sua cultura. Como eu trouxe o exemplo do médico. O médico americano vai cuidar do paciente de qualquer origem étnica, cultural, qualquer nacionalidade dentro da sua cultura. Porque ele estudou e se formou médico, se formou em medicina dentro da cultura americana. Então, o nome que vai dar para a doença vai ser na língua inglesa, o nome que vai dar do medicamento vai ser na língua inglesa, porque ele está inserido dentro daquela cultura. Então, essa é a exemplificação que eu trago para entender que o Babalorixá, iniciado no Queto, vai trazer a resolução para a sua vida dentro do Queto. Não há problema nenhum nisso. Sou de Orixá. Angola, Enquice. Jeje é Vodum. Respeite o seu povo, não misture, não perca a essência. Eles se misturam dentro mesmo do território africano. Vou trazer um exemplo do culto de Chapatá e Chapanã, que é uma briga histórica, né? Uma briga que fala assim, dentro de diversas hipóteses históricas, da onde veio o culto. Se veio mais do território de Vodum, da Omé, ou mais do território de Orixá, ou seja, o território Yorubá. Mas todo mundo sabe que Chapatá e Chapanã, todo historiador, que surgiram, né? Foram cultos que surgiram da mesma, vamos dizer, da mesma região e foram migrando de um lado para o outro. Assim como acredita-se que diversas outras divindades também têm um culto que tenha surgido como Nanã dentro de um território e migrou para ambos os territórios. Por quê? Quando a gente fala de culto de Orixá e de culto de Vodum, a gente está falando de um território muito próximo, geograficamente falando. Tanto que a cidade de Queto fica dentro do Benin. Ou seja, aonde a região de maior culto de Vodum. Queto não está nem dentro da Nigéria, onde é predominante dentro da cultura afro, da tradição cultural, da religião tradicional, vamos dizer assim, predomina um culto de Orixá. Então, olha a proximidade. O rio onde se cultua Iauá, por exemplo, é um rio que é justamente nessa divisa entre a Nigéria e o Benin, para vocês observarem a proximidade cultural. Essa história e essa conversa é muito mais complexa do que a gente vê discutindo e debatendo por aí. Por isso que fala, não existe Jeje puro, Queto puro, Angola pura, não existe porque está tudo misturado. Perfeito. Não existe Queto puro, Jeje puro e Angola puro, porque está tudo misturado, porque é candomblé. Se é candomblé, é tudo misturado. Todo mundo usa Delogum, todo mundo, sua grande maioria usa Doxo, Quelê, Mocan, Contregum, sai careca pintado, 3 saídas, 4 saídas. Isso é candomblé, cultura afro-brasileira. Então, se a gente fala de candomblé, a gente está falando dessa similaridade cultural ao cultuar divindades africanas, essa ressignificação que aconteceu em Salvador e no Recôncavo Baiano. Hoje as pessoas dentro da Angola estão fazendo orixá, já falei isso milhares de vezes. Hoje não. Isso acontece praticamente desde o início do candomblé Angola, tá? Não desde o início da chegada dos homens e mulheres que chegaram aqui escravizados no território brasileiro, tá? Dos territórios Congo-Angola como um todo. Mas ao começar os calundus se transformarem em candomblé, essa organização e tudo mais, esse contato entre casas, né, que se formavam de Angola com Jeje, Jeje com Queto, Queto com Angola, e assim, essa amizade e ajuda mútua que existiam entre esses abais, houve sim, entre o Efan, o Ijexá. Então, sempre houve essa mistura. E quando a gente vai falar do culto de Vodum, do culto de Orixá, essa mistura, esse entrelaçamento cultural, esse hibridismo cultural existe desde o território africano. Você tem lá dentro do Roncó, do Rondeime, do Sabagi. Dentro do seu Sabagi você é feito de orixá. Roncó, Rondeme e Sabagi são todos termos de origem Fombê, ou seja, termos que vieram da língua Fombê, da língua Fon, né? E do candomblé Jeje, que é utilizado no candomblé de uma forma geral. Roncó, Rondeme, Sabagi. Olha que interessante. Mas aqui na sala para o povo ver, você tem as cantigas de
Angola. Como assim, Júnior? Nkosi, ele é um cara totalmente voltado ao povo banto. A forma dele de ser tratado, a forma de ser invocado é totalmente diferente do Ogum. Se é diferente, tem que se respeitar essas diferenças. Porque é do mesmo jeito que se você chegasse, lembrando que eu sou de Orixá e você é de Angola, né? Eu sou de Orixá e você é de Nkice. Você chegasse aqui e falasse assim, poxa, doutor, olha, eu vim aqui para ver essa minha dor no joelho. E existe algumas listas de remédio, como Dorflex, Pifarlax, Torcilax, genérico junto, tá, gente? Existe essa lista de remédio para curar o seu joelho. Mas eu cismo de passar para você um Cepacol. Ele está fazendo uma análise errada, ou seja, se você vem de uma tradição diferente para outra, vão tratar você com o medicamento errado, não. O médico, dentro de uma tradição para outra, né, fazendo essa analogia, ele vai utilizar só a terminologia diferente, mas o princípio ativo é outro. Ou seja, o médico de outra tradição, de outra cultura, ele é imbecil? Ele não sabe o princípio ativo que realmente cuida do seu joelho? Se seu problema é no joelho, ele sabe, se é uma inflamação, ele sabe o que vai dar de remédio para você, para poder resolver esse seu problema. Então eu acho uma análise meio equivocada. Porque, na minha cultura, a gente trata dores no joelho mediante a nossa cultura. Então eu trato com Cepacol. Mas é sabido que, para curar o seu joelho, eu tenho que trazer o remédio correto para trazer esse tratamento do seu joelho. Não Cepacol que é para usar na boca. Assim é você dentro do candomblé. Você foi iniciado de Angola, chega em Jeje, vai fazer a consulta, e chega, eu fico impressionado como que o Pai Santo consegue fazer isso. Ele consegue invocar no jogo dele de 16 búzios, que ele usa como orixá de Dá. Isso, estou falando de Queto. Eu jogo mediante a consulta aos búzios do orixá, não ao culto de Ifá. E aqui eu vejo que Ogum está triste com você. Ogum está de pé, de braços cruzados para você. Aí você fala, mas eu tomei a obrigação agora, recente. Eu acabei de matar Nkosi. Meu filho, olha aqui, Ogum está de costa para você. Então, isso é outra coisa que eu falo sempre aqui nos vídeos, que não existe isso. O orixá não tá triste, o orixá não tá com raiva, o orixá não tá te cobrando, o orixá não quer nada. O jogo alerta a sua necessidade de cuidar. É o exame que fala que você está precisando de um tratamento para melhorar algo na sua vida. É só isso. O sacerdote que vai falar algo como ele está falando, realmente só está querendo te apavorar ou querendo aproveitar da sua inocência para poder você entrar para casa e se cuidar com ele, porque ele está, né, dentro da cultura dele. Só que isso não é questão de cultura, é da má índole do sacerdote. Não é porque é uma transferência de uma nação para outra, uma troca de água, né, uma troca de nação. Na verdade, é só a má índole do sacerdote, que quer, através do que ele está enxergando no jogo, te amedrontar para que você, amedrontada, vá para a casa dele e cuidar e resolver esse seu problema que ele está te amedrontando. Assim como às vezes você vai no médico e tem um diagnóstico errado, é a mesma coisa. É só um mau médico. O problema não é a medicina. Essa é a mesma coisa falando o mal é um sacerdote ruim. O problema não é a nação, nem a tradição, nem a cultura de onde ele vem. Existiu alguma coisa errada, foi feita alguma coisa errada que Ogum não gostou. Ogum nunca nem te viu. Quem te viu foi Nkosi. Por isso que Ogum está puto contigo. Por isso que Oxum está puto com você, porque você só fez as ofertas para Dandalunda. Então, se você, né, vai pro Angola assim, Dandalunda, o Oxum vai ficar chateado com você, tá parecendo até o Deus judaico-cristão, né, que se magoa se você adorar outros deuses. Você sabia disso? Sabia não, né? Aí, dentro da Angola, Dandalunda come pombo. Mas no culto de Oxum não se vai pombo. É um euó. Olha que interessante, né? Lembra que eu falei sobre existem países que alguns medicamentos são proibidos? Porque dentro da cultura desse país não se pode dar esse medicamento, porque o órgão regulador proibiu por algum motivo. Ou seja, dentro daquela tradição, né? No caso, na cultura Nago-Yorubá, na sua grande maioria, falando de candomblé, né? Não vamos colocar como todas as nações, nem todas as tradições do candomblé Nago-Yorubá fazem isso, mas na grande maioria, Oxum não recebe pombo. Existem diversos itãs que explicam e justificam isso. Inclusive que Oxum é um próprio pombo que se transformou numa Ielê, né?
Mas aí vai depender de cada cultura e cada tradição que vai trazer uma justificativa ritualística para isso. Um Itã, uma mitologia para dizer o porquê e por que não se utiliza o pombo para Oxum. Só que no Brasil, por exemplo, é um dos países que diversos medicamentos que são proibidos em diversos outros países se pode utilizar. Então, e aí, você utiliza no seu dia a dia diversos medicamentos, isso te faz mal? Mas se você faz parte de uma cultura, de uma tradição, você tem e deve respeitar essa cultura, essa tradição. Se você está nos Estados Unidos e esse medicamento não pode para você, você não vai utilizar. Se você está no Brasil e esse medicamento pode, você vai utilizar. Porque você tem que respeitar a cultura onde você está inserido. Entenda, nem no Ibauri. Eu não posso fazer seu Ibauri, menina de Oxum. Eu não posso fazer seu Ibauri e matar na sua cabeça um pombo. Lembrando que se você... Bom, dessa fala dele eu discordo porque, não por mim, tô falando como eu falo sempre aqui no canal, de cultura afro-brasileira, né? Não da minha cultura. Eu não tô aqui para exaltar a minha cultura, mas falar da cultura afro-brasileira. E existem sacerdotes que defendem que Ori é Ori, seu orixá é orixá. Então, no culto do seu Ori, você pode usar e utilizar elementos que sejam Ewo, né? Não estou dizendo que é certo ou estou errado, eu estou dizendo que são visões diferentes, tradições diferentes que defendem o seu ponto de vista. Quem é o certo ou errado? O certo que eu faço dentro da minha casa e vou continuar fazendo o que é certo dentro da minha casa, dentro da minha cultura, da minha tradição. Mas eu sei que existem visões que, por mais que você é de Obatalá, mas no culto do seu Ori é seu Ori. É sua divindade individual. Não é Obatalá. Obatalá está consagrado no seu Ori. Tem sacerdote que não, já que desde o momento que eu consagrei Obatalá no seu Ori não come mais Epô. Que é o O de Obatalá. Mas enquanto a pessoa não é iniciada e não é consagrada para Obatalá, ela pode levar Epô na sua cabeça. É onde se coloca Epô para Ori, porque existem tradições que não se colocam Epô para Ori de ninguém. Então, a cabeça de uma pessoa que, antes de ser consagrada para Oxum, ela pode levar Eyele, porque aquela cabeça ainda não foi consagrada para Oxum. Então, até aquele momento, ela só tem um interdito que o jogo trouxe, não que o orixá impõe a partir do seu culto. Veio da Angola, você pode, mas dentro do queto, não. Quem cultua o orixá não pode matar pombo na cabeça de uma filha de Oxum, porque é uma interdição do orixá. Não, Júnior, mas na cultura, ela é de Oxum, porém, quando ela foi fazer o bauri dela, Oxalá pediu. Então nós matamos um Ibi. Não pode matar Ibi na cabeça de uma filha de Oxum. Não pode matar Ibi nem pombo dentro do Ibá de Oxum. Não pode. É um EO, você vai arrumar um problemaço. É isso que você está passando hoje. Porque você veio da Angola, que na Angola, Dandalunda aceita, não tem interdição com o pombo. Não tem guizila. Não tem guizila com o pombo dentro da Angola. Mas, dentro do culto de orixá, tanto no Ixexé Lagba, esse orixá Ibilé, tanto dentro do culto de Fá, tanto dentro do culto de orixá. Outro erro que acontece muito no candomblé é a generalização da origem do culto de orixá. Como se fosse padrão na África, como se fosse padrão no Brasil, que é uma grande mentira. Porque a origem do candomblé Quetu no Brasil, né, o candomblé de origem Nagoiorubá, não é único. Tá? O candomblé não surge só na Casa Branca do Engenho Velho, surge através de outras casas que são esquecidas e apagadas historicamente. Tá? São diversas outras, eu não vou lembrar tudo agora de cabeça, mas quem acompanha o canal sabe, eu já citei algumas por aqui, que principalmente, por exemplo, no Recôncavo Baiano, tá? A gente, quando vai falar da origem do culto de origem Nagoiorubá, a gente também tem que falar do Efã e do Ijexá, que são raízes diferentes, de origens territoriais diferentes no continente africano e trouxeram sua cultura também diferente para o Brasil. Muitas culturas Nagoiorubá, inclusive de outras nações, sugou tanto, principalmente do Ijexá e do Efã, mas acaba nem percebendo o quanto tem de inserido da cultura e da tradição religiosa do Efã e do Ijexá. Então, a gente tem que observar que a cultura de orixá não é única, porque a África não é um território pequenininho, tá? A África Iorubá não é um território pequenininho.
que tenha diferença cultural e de culto em diversas regiões, tá? Mesmo com sua proximidade, se comparando ao tamanho do Brasil, mas há diferença de culto. Então a gente não tem que generalizar, tratar como se fosse uma coisa só. Na África, o culto de Ogum é assim, não. Na África, o culto de Ogum em determinado território é assim, no outro é assim, e assim sucessivamente. Interdições de Ogum é a bebida alcoólica. Dentro da Angola, você vai lá e pega uma cerveja preta e dá para Ogum. Não, na Angola não se dá cerveja preta para Ogum. Cerveja preta no Angola é dado para Xangô. Ogum é cerveja comum mesmo. E Brahma, que é a cerveja mais antiga no Brasil. Acho que é essa a explicação. Mas dentro do Genji, dentro do Queto, você não pode fazer isso. Dentro do Ifá, é mencionado que você pode manipular, não usar a bebida alcoólica, porém usar uma outra bebida para fazer outro sentimento. E isso em algumas tradições, tá? A gente não pode generalizar. Outra situação. Então, quando você mistura Queto, Angola e Jeje, é o Quando você mistura Quito, Angola e Jeje, é candomblé. que está acontecendo na sua vida. E eu, como um sacerdote de orixá, consulto o seu destino, Odu, não o seu orixá. E vou ensinar você a manipular. Olha só, ele acabou se contradizendo. Ele não consulta o seu orixá, então ele consulta o Odu. Ou seja, as mensagens para a sua vida, para o seu caminho. Então, dentro dessa visão, não importa se você é de orixá, não importa se você é de Vodum, ou não importa se você é de Inquice. Importa os seus caminhos e o que tem que se fazer para melhorar os seus caminhos. Então, cada sacerdote vai ter um cuidado, vai fazer uma ritualística dentro da sua cultura e da sua tradição. Porque não importa, né? Porque o jogo não fala orixá, Inquice e Vodum. O que fala são os Odus, as caídas, os signos de Ifá. Dentro de cada tradição, de cultura, o que você vai jogar. Então, não importa nesse sentido o orixá, importa a mensagem. Isso aqui agora. Exemplo. Você sentou aqui, você é iniciado em Vodum. Você é de Soroquê. Até que não pode nem botar isso na cabeça de ninguém, mas tudo bem. Algumas tradições, mesmo na atualidade, inicia Choroquê para quem não roda de Vodum, ou seja, para Ogã. Então, Ogã pode ser, em algumas tradições, iniciados para Choroquê. Você é de Vodum, é Ravioso. Você é de Xangô. Você é de Ravioso. Então, Revioso. Outra coisa interessante que vamos falar aqui, que eu não falei ainda, que é a visão, o que é sincretismo, né? Que é justamente essa fusão de diferentes cultos, né? Ou doutrinas religiosas, de uma forma geral, com reinterpretações, ou seja, a migração de um culto para o outro, a junção de um culto com o outro, e essa ressignificação que a gente faz, né? Essa reinterpretação. Então, dentro da cultura de Vodum, de Inquice e de Orixá, há o Vodum ligado ao trovão, raio, que é um Zaze, Luango, dentro da cultura Congo-Angola, Revioso, Sobô, da cultura Fombê, e Xangô, Airá, dentro da cultura Nagô-Yorubá. É só isso. E aí, você senta aqui e eu falo, tudo bom? Como é que está a sua vida hoje? Ah, eu tô passando por isso, porque eu tenho uma conversa antes com a pessoa, já para catar essa parada. Tá, você, sua vida espiritual, como é que ela é? Você é iniciado, você não é iniciado, qual é a sua? Não, eu sou iniciado sim, sou iniciado no Jeje, em Incoce. Incoce não, sou iniciado no Jeje, caralho, no Gan, no Ravioso. Ravioso. Ah, eu sou iniciado em Revioso. Ok. Aí eu venho aqui, o Cheturá, epa, moleque, babá, ele é realmente iniciado em Xangô? O Cheturá vai falar que sim ou que não? O Cheturá vai falar que não. Ele é de outra cultura, Júnior. Ele é iniciado em Revioso. O jogo de búzios, muitas das vezes, através de Odus, consegue lhe dizer que a pessoa é iniciada ou não no candomblé, simplesmente pelas caídas, pela forma que o oráculo vai conversar com você, você consegue interpretar que é uma pessoa iniciada. Não é uma pessoa que precisa se iniciar, é uma pessoa que precisa dar continuidade a um culto e tudo mais. Aí sim, se você só for se reter, né, se ater a questões, perguntas diretas para sim ou não, aí é outra questão. Ele é iniciado em Zaze, mas não é iniciado em Xangô. Porque o rito de Xangô é totalmente diferente de Zaze. O rito de Xangô você faz o negócio sentado em cima de um pilão. Faz um buraco no chão, alimenta a terra. Então, isso em algumas tradições, por exemplo,
não é exclusivo da iniciação apenas para Xangô. Em algumas tradições, todo o Iaô é iniciado em cima do pilão, por exemplo. Então, por isso que eu falo da generalização do culto de orixá. Não há um padrão só, não há uma forma só, uma origem só de culto, de cultura, de iniciação, por exemplo, no candomblé. A terra é o Ibá. Ibá orixá, Ibá unilé. Unilé, mojubaú, saúde da terra. Alimenta a terra, bota-se. Mas isso é de o pilão Unilé, não de cabeça pra Xangô. baixo. Porque Tá na roda de Xangô, mas... Bota, senta ali, bota o neófito sentado em cima, disso aí começa a ritualística. Sacou? Mas agora não faz assim. Então, não é Xangô. Ah, mas no Queto também não é assim, Júnior. Já vi você fazendo iniciações desse jeito e de outro jeito. A gente sabe, né, que tem pessoas que têm outros caminhos. A descendência dela, nem todo mundo é descendente da Nigéria. Tem pessoas que são descendentes de Angola. Eu sou descendente de Angola. A minha avó, a casa da minha avó, hoje lá em Jurubatuba, é de Angola. A minha bisavó era angolana. Minha avó nasceu aqui, mas foi feita lá na Angola. Pô, eu não entendi. Bom, agora eu não entendi. Então é errado se misturar, mas pode misturar se você tem uma descendência? Não entendi. Nasceu no Brasil, Salvador. Minha descendência puxa todinha para Angola. Para o país Angola. Agora, meu culto é de orixá. Meu culto é de orixá. Tudo bem que depois os orixás se espalharam, né? Mas isso depois da invasão europeia, etc, etc, etc. Isso bem depois. Não. E o orixá é muito mais antigo do que a invasão europeia. Então, o orixá... Então, o culto de orixá e de Vodun não se espalhou depois da invasão europeia. As guerras dentro do continente africano já fazia essa migração de culto, né, de um lado para o outro, justamente por conta dessa batalha, e a supremacia do vencedor acabava destruindo o culto ou puxando para si um culto, tá? é orixá, Inquice é Inquice, e Vodun é Vodun. Essas misturas de fundamentações acabam trazendo problema para a tua vida. E em cima disso, quando a gente joga por Odu, o Babalaú joga por Odu, a gente consegue entender o destino da pessoa. E aí eu pergunto para Exu, Exu, ele é iniciado em Xangô? Ele vai falar que não. Fala, olha só, amigo, você não foi iniciado corretamente. Você precisa de Xangô na sua vida. Então, essa pergunta tá errada. Por que tá errada? Porque você não deve perguntar dessa forma. Ao meu ver, você não deve perguntar, a pessoa é iniciada ou não. E na dúvida, pergunta a pessoa. Como eu tô vendo aqui no jogo que parece que você é iniciado por orixá. Porque do jeito que o orixá tá me respondendo aqui, você tá dizendo que você é iniciado para orixá. Porque eu vou falar nesse termo, porque é o termo da minha cultura, da minha tradição, da minha religiosidade. Mas isso não quer dizer que a pessoa é ou não iniciada. O Xangô tá presente aqui. Qual a sua ligação com o Xangô? Não sou Xangô, não. É porque eu sou iniciado para Unzazi, para Luango, no Angola. Eu não vejo problema nisso. Por isso que sua vida não caminha. Você vai falar, porra, velho, é verdade. E eu mostro Até porque a energia, né? O princípio ativo é o mesmo. pra você, você não é iniciado em Xangô. É, Exu? Não. Aí você fica, nossa, quanto tempo eu passei sofrendo. Eu achei que tinha sido iniciada, tá vendo aí, ó? Você não é iniciada. Em orixá, não. Você pode ser iniciada em Kiss, em Vodun. Mas no orixá, se eu perguntar Exu, por isso que tem a necessidade. Exatamente. Se a pergunta foi que a pessoa foi iniciada por orixá, claro que não. Ela foi iniciada para Inquice. Até se você perguntar para uma pessoa que é iniciada de Oxum dentro do Jeje, você vai perguntar, ela é iniciada por orixá? Não. Ela é iniciada para o Vodun Oxum, porque ela é iniciada para Oxum dentro da cultura de Vodun. De Exu no jogo. Exu, ele vai mediante o que você pergunta e como você pergunta. Ele é dono de todas as respostas, mas para isso você tem que ter as boas perguntas. Todo mundo tem as respostas. Eu vim aqui atrás de respostas, tá bom? Quais são as perguntas? Porque para você ter uma resposta, tem que ter uma pergunta. E a pergunta tem que ser coerente com a resposta que você até quer ouvir. Eu sou iniciado. Se você é de Angola, é iniciado em orixá? Não. O seu rito não... Existem muitas casas de Angola e tradições de Angola que iniciam as pessoas para o orixá, sim. A questão de você concordar ou não é uma coisa, mas que existe isso não é coisa de hoje, existe. Não acompanha o culto de orixá. Ponto final. Ou não tem lógica que eu tô falando, tô inventando, tô criando polêmica. Só que hoje em dia, levando isso, né? As pessoas, na busca do purismo, querem criticar o passado, porque só elas hoje em dia, não é nem questão só do Júnior que eu tô falando dos críticos do candomblé como um todo, né? A briga pelo purismo, o Queto puro, o Jeje puro, o Angola puro. Se é candomblé, não é puro, é candomblé. Já é uma ressignificação, uma readaptação, uma identidade nova do culto dessas divindades. Uma identidade própria da geografia de Salvador e do Recôncavo Baiano, aonde esses cultos foram readaptados, ressignificados.
Se eu falo isso, eu sou o senhor da polêmica. Mas se vem um babalaô e fala isso, o pessoal, nossa, como ele é inteligente. Como eu falei, poxa, o Exu não pode ser tratado como um cachorro na casinha lá que bota lá na trunqueira. Trata Exu como um cachorro, como lixo, como escravo. Aí hoje aparece. Qual é a necessidade de tratar o seu Exu fora da sua casa? Ele não é nenhum animal. Aí o pessoal, nossa, que coerente. Mas o Júnior, já porque ele tem repulsa da minha cara, ele tá errado. Mas a pessoa que repetiu o que ele falou tá certo. Mas pra quem Mas Exu a gente não tem que botar na entrada da casa porque ele não é o guardião do caminho, ele não é o Onão, o senhor do caminho? me segue sabe que a gente é pioneiro em muitas coisas aqui na internet. E falo pra você, você está sendo enganado. Toda vez que você muda de água, aqui não existe mudar de água. Existe sim. Se você sai de uma tradição religiosa e vai para outra, assim como você sai do candomblé e vai para o Xixalabá, você não é iniciado no Xixalabá, dentro da tradição do Xixalabá. Se você muda do candomblé e vai para o Ifá, você não é iniciado no Ifá, porque você mudou de tradição, de culto e de cultura religiosa. Assim acontece dentro das nações de candomblé. Você foi iniciado dentro de uma cultura e tradição. E nem só nações de candomblé. Se muitas das vezes você vai sair, tá? De acordo com a visão de cada babalorixá, tá? Eu tenho a minha, mas eu tô falando no candomblé de uma forma em geral. Se você é iniciado dentro da cultura de uma axé de candomblé, você vai para o outro, você vai passar pela iniciação daquele axé. Por quê? A partir daquele momento, você vai se definir como membro daquela tradição, daquela casa, daquele axé. Então, como você vai iniciar dentro daquela cultura e daquele axé onde você faz parte agora, se você não passou pelaquela iniciação, por aqueles preceitos, por tudo ali que é necessário. Como você vai iniciar alguém dentro de uma cultura? Você pode iniciar alguém em Fá se você não é iniciado em Fá? Você pode iniciar alguém dentro do Exim Orixá Ibilé se você não é iniciado dentro do Exim Orixá Ibilé? Não existe mudar de água. Que água é essa? Então você não lava a sua cabeça desde quando você foi feito. Você nunca passou um shampoo. Isso é besta, cara. Como que você cai numa besteira dessa e acredita? A questão de mudar de água é só uma questão, uma linguagem filosófica, mas não é só lavar a cabeça, não. Não é só lavar a cabeça. Você acredita por carência. Carência de pai, de mãe, de avô. Aí você somatiza isso tudo na casa de axé. Eu sou carente de família aqui, eu fui bem recebido. Família sai pra te fuder, pai. Família vai botar no teu cu. Mas, não. Que isso? É tudo a mesma coisa. Orixá em Kice, Vodun, então por que não chama tudo de orixá? Ou tudo de Inquice? Porque são culturas diferentes. No mundo todo, ninguém se chama Deus de Deus. O americano chama de God, e assim vai. Né? O francês chama de Joe. Não sei falar francês, não tenho nem mínima noção. Mas cada cultura chama de um jeito dentro da sua cultura. Ou tudo de Vodun? Sacou? Para pra pensar. Um exemplo. Dentro do culto de Vodun, se chama todo orixá de Vodun. Porque tu tá dentro da cultura de Vodun. Então é um Vodun. Será que eu tô errado? Cuidado, hein? Porque você vai ouvir quando você for de Angola e for mudar de água. Ó, Oxum não aceitou sua obrigação. Claro que não, quem aceitou foi Deus da Lunda. Quem aceitou foi Micaia, não foi eu, Imanjá. Entendeu? Por isso que você é enganado. Acorda. Seja racional, use a cabeça, o cérebro. Não deixe ninguém pensar por você, pense em você. Por isso que eu gosto de lançar dúvidas. Eu falo isso, daqui a pouco você fala, poxa, bem... Nossa, por isso... Ah, entendi. Eu era de Angola e quando eu fui pro Jeje, o pai foi criticar pra minha cabeça de novo e miserar, porque eu tinha que ser iniciado de novo. Não, você tinha que ser iniciado daquele culto. Então você tem um culto de Angola e agora você tem um culto de Jeje. Exatamente isso. Exatamente isso. Você foi iniciado no culto de Angola, depois tu vai pro culto Jeje, vai ser iniciado para Vodun dentro da cultura do Jeje. Se você for pro Quito, vai ser iniciado no Quito dentro da cultura do Quito. É exatamente isso. Então tu tá mudando de água. E agora você tem um culto de Quito. Até porque a água não é a base de tudo, dentro de qualquer culto, a água não é tão fundamental. Em diversas ritualísticas, a água é justamente aquela que pode transmitir também uma axé, aí vai depender da visão litúrgica e filosófica de cada cultura. Não existe orixá de costa, de braços, de que tá de pé, pra vocês é uma forma errônea e burra de se um sacerdote, um cara que se diz sacerdote, falar orixá tá de pé, como se você fosse uma pessoa importante, tão puto que orixá... Tô de mal. Amadurece, rapaz. É por causa disso que você toma no rabo. Lembre-se, o Pai de Santo está fazendo o papel dele, por isso que você sofre e ele não. Ah, mas um dia o tempo dele chega, você também vai chegar, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Independente do santo ou com o santo. Até hoje no vídeo de Macedo, se fudendo. Ah, eu tenho problema nas mãos, isso não tem nada a ver. Essas articulações, problema nas mãos e nas pernas também, o povo do santo também tem. Se você tem problema nas pernas, é o Aluaê, você é de Alulu. Se você tem problema na coluna, você é de Oxalá.
Ai, meu pai do céu. Eu adoro vocês assim. Quanto mais leigo você é, mais fácil é de tirar o seu dinheiro. Mas pra quê, né? Pra que falar sobre isso? Você gosta de enganar? Não tem necessidade de ficar falando essas besteiras. Correto? Correto. Inquice é inquice. Orixá é orixá. Vodum é vodum. Cada um tem sua particularidade. Dandalunda aceita pombo na cabeça. Se você é de Oxum, não se mata. Ah, eu mudei do Queto pra Angola. Sacou? Eu conheço várias pessoas que migraram do Queto para Angola, estão bem pra caramba. A questão que muda é a capacidade do sacerdote de ajudar dentro da sua liturgia a sua espiritualidade para que você tenha capacidade de, a partir de determinados cultos, você ter força e axé para passar pelos problemas da vida, como ele mesmo falou. Então o problema não é um migrar de uma nação para outra. O problema é a capacidade do sacerdote de lhe ajudar a você transpor, né, e ultrapassar pelos obstáculos, pelos problemas da sua vida. Isso é só uma das interdições. Se eu falar todas aqui, vocês vão entrar em pânico. Quer ver? Você que é de Angola. Você é iniciado em Nkosi. Você não vai falar, você não vai dar o braço a torcer. Mas foi feito um elemento e você foi feito uma ritualística na sua iniciação, na época, né, não sei, mas na sua segunda semana de iniciado, que depois disso você começou a perder sua virilidade. Você começou a ficar broxa. Seu homem não vai botar que eu tô broxa, não vai botar. Você vai assistir, você vai entrar em pânico e depois vai querer entrar em contato. É engraçado, né? A generalização, como eu sempre falo, né? Como se, baseado no que ele conhece, que todo mundo passou por isso do Angola, que é um padrão só no Angola, que passa por essa liturgia, o problema de todo mundo, baseado, por exemplo, num exemplo que deve ter tido para ele estar falando isso, como se fosse algo geral e deve ser generalizado de uma maneira geral. É porque uma parada que é feita dentro do Ogum, quer dizer, dentro do Nkosi, que pra você que é de orixá, você não pode fazer. Ou você foi feito e depois você passou pras águas de Queto. E aí foi feita a parada do Ogum pra você. O Ogum não pode ter esse elemento que tem dentro da Angola. Eu não vou falar qual é. Pai de Santo sabe. Pai de Santo... Então, se você não foi iniciado para algum, qual o problema disso? Você foi iniciado dentro da liturgia de Nkosi. A proibição do medicamento de um território para o outro, lembra que eu falei? Essa analogia, é só isso, gente. Agora sabe o que eu tô falando. E acaba perdendo a virilidade. Ele acaba ficando depressivo e cai no mundo do álcool. Por isso que... Então, todo mundo iniciado para Nkosi deve ter esse problema, né? Quantas pessoas você conhece de Nkosi, iniciado no Angola, que não tem nenhum problema disso? Os filhos de Ogum tendem a ser alcoólatras. Tô errado, né? Sei de nada. Mas tá bom. Pare e pense. Os filhos de Ogum, que são ligados ao alcoolismo, são alcoólatras antes de se iniciar para o orixá. A gente inicia para Ogum, que Ogum é aquele medicamento, né? Que é o princípio ativo necessário para justamente apaziguar essas coisas da vida da pessoa. É só isso. O que você tá fazendo na sua vida espiritual? Fala pra mim. E aí você acha que indo pro Ifá você vai resolver isso? Você acha que vindo pra cá você vai resolver isso? Você acha que, mas eu sou de Nkosi. Mas cultua Ogum, você deixou o Nkosi pra trás e agora você tá com um novo Deus. Mas tá bom. Vida que anda. Vida que segue. Agradeço a todos vocês. Gostou do vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou de vídeo nesse estilo, deixa aqui nos comentários. E se você tiver ideia de outros vídeos que eu possa comentar, seja de qualquer criador de conteúdo sobre Umbanda, Candomblé, religião tradicional ou religiões de matriz africana como um todo, só deixar aqui nos comentários que a gente vai trazer mais comentários desse tipo. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui publicados toda semana sobre história, cultura e religiões de matriz africana. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.